E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Estamos aqui nessa quarta-feira, dia 24/4/2024, para fazer aí mais um vídeo de fechamento. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Vamos falar juntos aqui o cenário de índice de dólar para o pregão de hoje, visualizados dentro da nossa metodologia, a metodologia do Oliver Velez. Então, a nossa leitura aí para o pregão de hoje, as possibilidades de trade que a gente teve nesse índice, teve também no Dolinho. O Dolinho entregou um movimento aí medido, sensacional, todo técnico. Hoje foi aí realmente aí um padrão de livro que a gente entregou, todo mapeado também. A gente vai mostrar aqui tudo nesse vídeo de fechamento. Recado importante aqui antes da gente começar o vídeo de fechamento é que as inscrições para a próxima turma de mentoria abrem hoje. Então você já pode confirmar a sua vaga lá na minha bio. Vou deixar lá o link na bio para você conseguir aí já participar da próxima turma de mentoria. Aqui na descrição do vídeo também vai ter aí o link para você ser encaminhado para conseguir confirmar a sua vaga para a próxima turma. Se você já é inscrito no canal, deixa o seu like também, que fortalece, ajuda a entregar esse conteúdo. E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreve aqui no canal. Se fizer sentido esse conteúdo para você, deixa o like também aí no vídeo, que ajuda bastante a entregar mais esse conteúdo. Bom, pessoal, vamos começar então pelo índice futuro. Índice futuro, no pregão dessa quarta-feira, vou mapear aqui a nossa floresta, começando pelos 60 minutos. O que a gente já estava visualizando aqui nesse gráfico de 60 minutos do índice? Esse mega movimento vendedor de vários dias consecutivos de queda. Esse ensaio do lado comprador, acionando um cenário de Martin Bull, deixando para nós um fundo ascendente, que ele teria alvo aqui na média móvel de 200 dos 60 minutos. 70% das vezes a gente consegue retornar para esse alvo, 30% das vezes a gente acaba estopando esse padrão. E dessa vez veio aqui os 30% fazendo jus aqui ao stop do Martin Bull. Então a gente aciona o cenário aqui, ó, de Martin Bull. Melhor ponto de compra veio aqui na média móvel de 20, ancorando aqui o movimento e dando esse impulso para cima, mas ele falhou nessa máxima. Ele não conseguiu produzir continuidade depois desse rompimento da máxima anterior. A gente acaba produzindo um cenário de topo menor e aí frustra o movimento, estopando essa região de fundo. Bom, quando o cenário ele acaba aprofundando esse pullback, é um retorno bastante grande dentro dessa pernada de alta. Eu retorno aqui, ó, mais do que 61% dentro dessa pernada de alta, o que dificulta para nós a possibilidade desse preço voltar a renovar as máximas. E é justamente isso que a gente estava de olho. A possibilidade aqui, ó, de topos descendentes acabarem quebrando essa estrutura, essa tentativa altista de voltar para a média móvel de 200 e ele voltar para renovar essa mínima anterior. Outro cenário aqui que a gente estava também mapeando para o índice é um possível cenário um pouco mais lateralizado, justamente por conta dos fechamentos alternados na média móvel de 20. Como eu identifico um possível cenário lateral? Quando eu deixo a minha média móvel de 20 flat, e aí eu tenho fechamentos alternados entre ela, como se fosse costurando a média. Fechamento acima, fechamento abaixo, fechamento acima, fechamento abaixo, fechamento acima, fechamento abaixo. Então eu venho costurando a minha média móvel de 20 como se ela fosse um corte aqui, ó. Eu vou dando ponto na média móvel de 20. Esse é um cenário mais típico de lateralidade. Identificando esse contexto de lateralidade, a gente identifica um cenário de lateralidade com um viés baixista, justamente porque a tendência macro é baixista. Eu estou deixando nesse momento uma falha dos compradores aqui. O movimento estava alinhado para os compradores darem sequência, eles não conseguem dar sequência e os vendedores aparecem novamente. Então essa falha gera uma possibilidade de continuação desse movimento na ponta da queda. Só que até esse ciclo se restabelecer e dar sequência nesse movimento, a gente pode ter dias um pouco mais travados. É importante a gente conseguir entender isso, que o mercado ele também precisa se assentar antes de dar sequência no movimento. Então o que a gente demarcou para o pregão de hoje? Se eu vier para um 15 minutos, eu consigo identificar essa região um pouco melhor. Bom, tem aqui inicialmente uma região de vendedores, né? É uma região aqui, ó, de topo. É uma região onde o vendedor bate aqui, onde o comprador bate aqui e não tem ninguém para conseguir seguir esse movimento aqui com os compradores. Então, uma região bem interessante demarcada aqui pelos vendedores. E ao mesmo tempo eu tenho também uma região demarcada pelos compradores no fundo desse movimento. Então, tá bem nítido isso daqui pra gente. A gente realmente enxerga aqui vendedor atuando, aqui comprador atuando nesse movimento.
Então, preço dentro de um cenário um pouco mais lateralizado, trabalhando dentro dessas extremidades. Qual seria o cenário para abertura do índice para a gente conseguir dar sequência nesse movimento comprador? Conseguir romper essa região de máxima, deixar para trás essa região de máxima, aguardar aqui um pullback cadenciado e utilizar essa região de máxima anterior, que era a resistência, como suporte para dar sequência no seu movimento comprador. Esse daqui seria o melhor cenário dos compradores, principalmente olhando onde a gente abriu, bem próximo a essa região. Então eu estou comprando o índice aqui nessa região, muito próximo a uma região de resistência. Então eu tenho que entender que é uma compra ruim, é uma compra cara desse ativo. Se ele abrisse já aqui, ó, aí seria uma compra interessante para levar esse preço para cima. Mas como ele já abriu precificando esse gap de alta na zona vendedora, não daria para trabalhar em uma compra nessa abertura. Pelo cenário dos 2 minutos, eu tinha... pelo cenário aqui, ó, dos 2 minutos, eu tenho um cenário comprimido. Eu tenho aqui minha zona de Fab 4 bem estreita, inclusive. Se eu tivesse o candle aqui convicto de continuidade e mais próximo, daria para executar um trade de Fab 4. Pelos 5 minutos eu também tenho minha zona comprimida. Isso daqui é um ponto também, a gente se prestar atenção, que se a gente realmente não tenta ser expulso dessa região comprimida, se o preço tem dificuldade em sair dessa região comprimida, pode ser um cenário um pouco mais chato, um pouco mais travado. Então, começando o nosso dia identificando forças aqui, a gente já percebe pela primeira barra que os compradores estão fracos. Olha só o tamanho desse pavio. Então a primeira barra marcou o que? Máxima do dia, inclusive. Ela testa aquela região ali de vendedores e já deixa para nós essa recusa desse tamanhão desse pavio. Depois disso, a gente tem aqui um cenário um pouco mais lateralizado. Ah, eu quero ter uma cautela um pouco maior em vender esse mercado, por quê? Porque eu tenho médias aqui por baixo. O que eu posso esperar? Realmente enxergar se essas médias elas vão ter potência para levar esse preço adiante ou não. A partir do momento em que eu chego na média móvel de 8, a média móvel de 8 não consegue produzir uma nova máxima. Chego lateralizando, média móvel de 20 chega, opa, eu nem sinto a média móvel de 20, eu simplesmente rasgo ela. E aí eu tento fazer aqui um quedo de impulsão, que somente viola as máximas anteriores e não dá sequência também. Ou seja, comprador não conseguindo dar sequência nessa movimentação. Aqui fica nítido, claro, né? Parece que eu tenho uma faixa aqui, ó, de resistência de que aqui não vai subir ninguém. E aí é justamente o cenário de virada que a gente tem. Pelo micro movimento, a gente conseguiu localizar esse Bear 180 aqui, ó, 40 e 41, sendo possível também dentro desse cenário de armadilha nesses topos anteriores, um cenário de trap. Junto com esse Bear 180, pontos aqui para gerar essa confluência, essa possibilidade vendedora. Média móvel de 8 por baixo da média móvel de 20. Cenário vendedor aqui nessa região de topo. E eu tenho também afastamento para a média móvel de 200 que está aqui embaixo. Tenho espaço suficiente para voltar para 200. Tem espaço suficiente para voltar aqui para o nosso PDC, para o Prior Days Close. Então seria sim uma possível venda que foi localizada aí junto com a galera. Pelo 2 minutos ficou a venda nessa barra 21, que também já contava aqui com a média móvel de 8 por baixo da média móvel de 20, virando esse cenário. Pelos 2 minutos a gente ultrapassa a média móvel de 200 e a gente entrega nosso segundo gatilho vendedor, que veio aqui ó, nessa barra 28, um cenário de um VSS já, dentro de um cenário da barra 25, que também aciona junto com o cenário de Gift, dá continuidade nessa movimentação. A gente atinge aqui retrações desse Fibogap. A gente já tinha atingido 61, a gente atinge a região de 7,6. Se a gente for espelhar esse micro movimento aqui para baixo também, a gente tem aqui ó, primeiro alvo atingido desse micro movimento. O cenário volta a fazer um pullback, dá aquela cutucadinha básica que a gente já sabe que o índice faz, né, ó, nessa máxima anterior. Só que aqui a gente tem uma região bem interessante também, ó. Foi um dos melhores pontos de venda, porque eu tenho o rompimento desse retângulo, eu saio dessa região. Ó, primeiro eu faço a primeira troca de polaridade, consigo dar sequência, volto para fazer um reteste nessa troca de polaridade. Então aqui no começo do dia aqui era suporte, foi rompido, virou resistência, Junto com o nosso gatilho de entrada, a gente tem aqui um cenário também possível de ser feita essa venda.
Ó, nessa barra número 35 a gente aciona um VSS na violação dessa barra, venda imediatamente na perca da barra 35, stop na máxima desse movimento. Aqui eu estou protegido pela média móvel de 20, estou protegido pela média móvel de 200, então cenário dentro dessa pernada de queda também, correção de 50%, é metade desse movimento, então uma correção saudável desse movimento aqui, enxergando dessa maneira aqui, ó. Era uma correção ainda tranquila do preço, e o preço ele dá sequência no movimento para baixo. Aqui, quais regiões a gente busca como alvos? Eu tracei aqui esse retângulo inicialmente, é como se eu pegasse ele e duplicasse aqui os seus tamanhos para baixo. Através da projeção de Fibo, a gente duplica o range, projeta esse range aqui para baixo. Primeiro alvo atingido nesse fundinho, voltou para fazer pullback, buscou segundo alvo, mais um cenário de pullback. Aqui a gente buscou segundo alvo em confluência com o PDC, ele rompe, ele volta, faz pullback, e olha só, o cenário muito parecido com o pregão de ontem do índice. Lembra que eu comentei que é muito arriscado a gente caçar fundos dentro de um cenário desse? A gente percebe que os topos vão sendo o quê? Descendentes. Eu não tenho nenhuma anulação de vendedores de uma maneira muito forte, de uma maneira muito bonita aqui realizada. Todos os retornos acabam sendo o quê? De uma maneira um pouco mais esticada para voltar na média, para voltar numa região de interesse. Essa região de passagem para cima da média móvel de 20 é uma passagem fraca, porque eu tenho várias barras sequenciais que não conseguem nem anular aqui, ó, 3 barras vendedoras dentro desse range. Olha quantas barras compradoras. Então isso não é um movimento de força. Olha a diferença para um movimento de força, como foi ontem. É uma barra realmente anulando aqui o cenário, virando todo esse contexto e virando todo o mercado. Enquanto eu não tiver realmente uma potência da cor contrária para anular esse cenário, eu não tenho força, né? Então, aqui, ó, realmente não é um cenário, isso daqui não é um cenário de potência. E os vendedores voltam a atuar, voltam aqui a agredir essa região. Então, a gente vem cumprindo alvos de Fibo pelo 2, pelos 5 minutos, todo o movimento aqui guiado pelas médias. Terceiro alvo de Fibo acionado. A partir desse momento que é acionado o terceiro alvo de Fibo, ao invés de só usar esse espelhamento, eu posso usar o espelhamento maior aqui em relação ao fechamento do gap ou até mesmo em relação a esse fundo anterior que foi rompido. Dessa maneira eu alongo meus alvos, já que os menores foram cumpridos. Dessa máxima para essa mínima aqui, a gente busca na trena o alvo, primeiro alvo aqui de Fibo dessa movimentação. Então todo o movimento veio guiado dentro de uma força aqui, ó, de queda até o primeiro alvo de Fibo. Qual é a dificuldade maior desse movimento aqui, né? Pô, a gente falando assim até parece, né? Nossa, muito fácil vender esse pregão de hoje. Só que é uma região mais suja pelo pregão de ontem, né? É uma região aqui, ó, que eu tenho retração do movimento de ontem. Eu tenho bastante médias na metade no meio desse caminho também. Então eu tenho média de uns 15 minutos aqui, média de 200. Pelo cenário dos 5 minutos eu tenho média de 200 aqui antes. Pelo 2 minutos eu também tinha média de 200. Então eu tenho bastante região de trava, tanto que não foi um movimento fluido, né? O preço ele cai subindo, a gente estava falando isso. Ó. Ele cai, ele sobe, ele cai, ele sobe, ele cai, ele sobe, ele cai, ele sobe. Ó. O preço ele cai fazendo zigue-zagues. Enquanto você está no trade, é um dos piores momentos para a gente conduzir a operação. Aqui a gente mapeou esse gatilho de entrada do Bear 180 ó, em Lock 1 na violação da barra 41. Foi um gatilho que inicialmente teve um tamanho de stop de 135 pontos, um risco, né, de 135 pontos, e ele chegou a pagar aqui 260 pontos, ou seja, 2 para 1 do tamanho do seu risco. E aí o preço atinge o 2 para 1 e ele volta, e inclusive ele te deixaria negativo aqui ó, em 35 pontos. E aí de repente ele vai de novo. Aí ele volta, te deixa aqui no 0 a 0. Aí ele vai mais um pouco. Aí ele volta, te deixa... Então, assim, é muito cansativo um pregão desse. Tanto que hoje, por entender mais ou menos esse ciclo que a gente estava dentro do mercado, por ser uma região mais suja, mais congestionada, trabalhando até possivelmente dentro desse cenário de lateralidade, eu não fiz aqui nenhum clique no índice. Fiquei zerado aqui no índice hoje. Fiquei realmente mapeando junto o cenário com a galera. O pessoal operou aqui em índice, a gente mapeou todas as entradas, mas se torna aqui um cenário um pouco mais cansativo de ser operado, porque o preço não desenrola, né? Não flui. Apesar de ele ter cumprido alvos de Fibo, foi uma venda aqui, ó, que demorou
até chegar ao alvo, né, no melhor ponto de venda já abaixo das médias, é um trade excelente, né, 800 pontos, mas que demorou 2 horas e meia aqui para desenrolar até a região de alvos. Depois o cenário começa a produzir um pullback, ele até aciona aqui, ó, uma tentativa de retorno, deixa uma possível compra já com a média móvel de 20, alinhada com a média móvel de 8, deixa um cenário de uma BTzinha também, uma cutucada nessa região de fundo, cenário de armadilha, muito parecido inclusive com essa venda desse Bear 180, mesma configuração, né, que viola os topos anteriores e deixa o gatilho vendedor. Aqui viola os fundos anteriores e deixa o gatilho comprador. Era um trade de afastamento inferior, onde a gente tem essa oportunidade de vir buscar média móvel de 200 aqui do 2 minutos. E é justamente ali que a gente vem, a gente pode também espelhar esse movimento para cima, primeiro, segundo, terceiro alvo aqui de FIBO atingido dessa movimentação. Então, o movimento de retorno desse índice aí sim, ó, a gente começa uma costuração um pouco mais, um cenário um pouco mais lateralizado, um pouco mais chato aqui de ser operado. Demorou pra caramba, mas como a gente tem, voltando lá no começo do nosso estudo, né, um viés baixista, de uma tendência diária baixista para esse índice, a gente tinha uma expectativa maior de, inclusive, renovação da mínima do dia anterior. A gente está muito mais próximo nessa região da mínima do dia anterior do que lá da máxima do dia anterior, né? A máxima do dia anterior está aqui, ó. Então a gente tem mais propensão nesse momento a violar essa mínima do que essa máxima aqui, pela configuração que a gente deixou aqui dentro desses pullbacks. Então, de novo, né? São tudo questões estatísticas, são probabilidades aqui de renovações que a gente vai calculando, mas a gente tem uma propensão maior a renovar essa mínima aqui. Vamos ver se o mercado ainda falta mais uma meia hora. Acho bem difícil aqui o cenário alinhar a ponto de renovar a mínima do dia anterior, o que vai fazer com que a gente se torne um candle inside bar, que não consegue violar nem a máxima, nem a mínima do dia anterior. Dessa maneira, a gente aumenta as chances do pregão de amanhã de renovar essa máxima ou essa mínima. Vamos ficar atento e reparar isso aqui no pregão de amanhã. Se a gente vier aqui com um pregão inside, a gente tem 99% de chance aqui de renovação dessa máxima ou dessa mínima. Caso o preço abra nessa meiuca, a gente tem grande chance de conduzir um trade por mais tempo até a violação da máxima ou da mínima como alvo. Bom, o cenário do índice aqui foi esse mapeado já. Vamos embora lá pro dolinha para visualizar o cenário do dólar. Também aqui foi bastante interessante. A gente começa também o cenário pelos 60 minutos do dolinha. Bom, a gente estava mapeando esse contexto, né? A gente tinha alvos ainda um pouco mais para baixo. Inclusive ontem a gente falou sobre o possível alvo nessa média móvel de 200 e era um cenário que a gente estava mapeando. A gente também tinha mapeado aqui para a abertura desse movimento o fato do dólar estar há 2 dias sem retornar para a média móvel de 20 aqui dos 60 minutos. Média móvel de 20 dos 60 minutos equivale à média móvel de 200 dos 5 minutos. Olha lá ela aqui, ó. A média móvel de 200 dos 5 minutos, a gente já fazia 2 dias que a gente não testava essa média móvel. Estatisticamente é um cenário ruim, né? Então, olhando aqui para trás, voltando aqui para os 60 minutos que a gente consegue enxergar melhor, olha só, a gente passa aqui 1 dia, 2 dias sem testar a média móvel de 20, no terceiro dia a gente vem testar. Depois a gente passa aqui, ó, mais um dia sem testar a média móvel de 20, no outro dia a gente vem testar. Então o preço ele se distancia da média móvel de 20, mas ele não permanece distante da média móvel de 20. Era muito ponto aqui de atenção que a gente levantou essa lebre aqui para o pregão de hoje. Então qual o cenário que a gente estava mapeando aqui como possibilidade para esse dólar? Um cenário um pouco mais de cautela para a ponta vendedora, justamente pelo fato do afastamento e também da proximidade com essa 200 dos 60 minutos. A 200 dos 60 minutos ela equivale à média móvel de 20 do gráfico diário. Olha só a média móvel de 20 do gráfico diário aqui. Então eu já tenho aqui a inércia, a pressão, né, da região pelos compradores. Isso daí a gente tinha um cuidado redobrado em fazer vendas, né? Então qual que foi o pensamento aqui para a gente buscar, né? Bom, eu não ia vender dólar, eu ia realmente esperar ele esticar, se ele viesse cair e falhar na região desse fundo aqui. Não conseguia às vezes continuar esse movimento aqui, pivotar e continuar, devido à região de pressão compradora da média móvel aqui embaixo e também pelo afastamento gráfico. Como o dolinha colaborou pra gente? Entrega esse candle de queda. Logo no primeiro gatilho, né? A gente entrega essa barra de queda. Essa barra de queda, ela faz aqui para nós um fundo ascendente do pregão de ontem. Olha só, isso aqui caracteriza exatamente dessa configuração aqui, ó, essa impulsão, correção,
continuidade desse movimento, acionando esse pivôzão de alta. Pelo 2 minutos, a gente chama isso de ritual de passagem, onde a gente testa a média móvel de 200, a gente volta para pegar embalo e aí consegue romper essa região da 200. Isso daqui é o que é, né? Uma barra vendedora que não é acionada, uma barra apenas de finta, vem capturar liquidez nessa região de fundo e já parte direto aqui para o outro lado. Abraçar uma compra nessa região é um pouco mais perigoso, né? Porque eu tenho as médias ainda pela frente e tenho essa força vendedora. Então, qual foi a minha cautela aqui com o Dolinha? Aguardar esse cenário conseguir confirmar e romper toda essa região de resistência que a gente já tinha aqui no dia. A princípio aqui era uma resistência, a gente abre testando ela, respeita essa resistência, tenta colocar queda e a queda é rejeitada imediatamente. Quando a gente lança esse movimento comprador, é uma resposta muito agressiva compradora. Olha como essas barras elas são formadas, inclusive de uma barra para outra tem um gap, ó. Então isso daqui significa realmente uma aceleração muito grande, um cenário aqui de interesse comprador imediato, uma pressa realmente para esse dólar, o que faz com que a gente ligue o nosso alerta. Então nesse momento que a gente faz esse rompimento aqui, eu já comentei para o pessoal, falei, ó pessoal, eu quero comprar esse dólar e eu vou monitorar a seguinte formação. Vou monitorar região que foi rompida como troca de polaridade, então peguei aqui já essa região que antes era resistência, pode ser atuada como nível de suporte. Outro cenário também que eu vou mapear, o tamanho corretivo dessa impulsão compradora. Então, retornando para regiões aqui ó, de 38%, 50%, correção super saudável, até mesmo até o 61 aqui que o dólar respeita bastante. Se ele respeitar, fizer todo esse cenário e nos deixar aqui um candle de continuidade compradora ou então de defesa compradora, vamos comprar esse dolinha porque é um preço que ele tem grande chance de retornar aqui para 200 dos 5 minutos. Então eu tinha força compradora e eu tinha espaço também para esse retorno aqui, que era muito possível de ser realizado. Isso aqui foi monitorado ó, dentro do nosso pregão ao vivo aqui pelo Discord. Então eu mandei aqui às 9h05 da manhã, a gente estava fazendo o nosso morning call, já tinha mapeado todo esse cenário, ó, inclusive desse fundo ascendente, essa defesa aqui nessa região de 61%, mostrando o macro e identificando aqui, olha só, a rejeição compradora. Inclusive antes de romper esse nível aqui, ó, antes de confirmar o rompimento, já tinha comentado, ó, eu vou esperar ele esticar, voltar, trocar a polaridade nessa região e deixar aqui o candle de continuação de movimento, ó. Inclusive aqui foi o cenário todo mapeado também pelo 2 minutos, ó. A partir do momento que ele faz o rompimento, eu falei, vou esperar aguardar aqui o teste nessa região. E foi justamente aqui o que casou pra gente, né? Então a gente mapeou todo esse cenário pelo 2 minutos. O candle de continuidade veio aqui na barra número 16, onde já possibilitou aqui a nossa compra nessa barrinha aqui, trocando polaridade, ancorada aqui num cenário comprimido, aos 5 minutos como tá bonito, 228. Se eu for descer meu time frame, aqui eu tô no cenário comprimido, 5 minutos a 20 e a 8 alinhadas. Se eu aumentar meu time frame, 15 minutos, 28 alinhadas. Poxa, todo o cenário alinhado, pivô alinhado, com troca de polaridade, bora buscar essa 200. Quais foram as regiões de alvos aqui que a gente estava mapeando para esse movimento? Como eu tenho a formação de um pivôzão aqui ó, de alta, a gente pode projetar esse movimento aqui para frente. Era justamente os alvos que a gente estava buscando para essa operação. Então, projetando esse movimento para frente, a gente tem primeiro, tem segundo, tem terceiro e tem quarto alvo aqui nessa movimentação. Todos os alvos foram buscados. Além dessas regiões aqui de alvos, a gente estava trabalhando também com retração dessa pernada toda de queda, justamente para entender qual é o tamanho dessa correção que esse dolinha pode montar. Então, pegando também as retrações do fundo do dia de ontem com o topo do dia de ontem, olha onde o dolinha volta, região de 61 com região de 76. Como é um retorno bastante amplo aqui ó, desse dolinha, ele aprofunda bastante, eu já não espero mais com tanta potência que ele volte para essa região de fundo. A gente pode inclusive aqui ou lateralizar ou realmente renovar essa máxima aqui. É um cenário que vai ficar aí para amanhã, porque agora já é 6 horas, mas o ponto legal é que pelos 5 minutos a gente está bem no cenário comprimido. Se a gente for analisar aqui os 60 minutos, olha só a potência que a gente deixa dos compradores agredindo a média móvel de 20
E é onde é para ter aqui, ó, defesa de vendedores. Mas cadê esses vendedores? Será que os vendedores vão vir aqui para o pregão de amanhã? Quem sabe, né? A gente ainda pode vir aqui testar essa média de 200. Mas esse fato de na média móvel de 20 aqui, ó, é uma região bastante importante não vir vendedor, é uma coisa aqui que me gera um alerta para o pregão de amanhã. Lembrando também que o Dolinha, ele tá aqui, ó, inside bar do pregão de hoje, né? Então também tem o fator aqui da gente poder renovar a máxima ou a mínima do dia anterior para esse Doletas. Bom, mapeado todo o cenário aqui de possibilidade, a gente tem as entradas pelo 2 minutos. Aqui foi um ponto de adição, inclusive, para nós. O Dolinha ele vai montando a escadinha, né? Ó, impulsão, correção na troca de polaridade. Nova impulsão, correção na troca de polaridade. Essa barrinha aqui, número 21, possibilitou nós adicionarmos posição. Inclusive, aqui a adição veio pelo 1 minuto na barrinha 41. Ó. Quando faz o halt aqui na média móvel de 20, aciona a continuidade, conseguimos comprar mais barato. Inclusive, foi um cenário que eu deixei de alerta pra galera. Falei, ó, pessoal, Dolinha com essa potência compradora aqui, ó, e esse espaço que eu tenho pra cima, todo fundo dá pra comprar. Fundos se compram dentro de uma tendência de alta. Então, aumenta a posição aqui. Faz saídas em regiões importantes. Aqui foi um ponto, ó, muito importante. VWAP do dia anterior. Aqui ele acabou dando uma trollada, né? Que quem conduziu um pouco mais perto só foi tirado desse movimento aqui. E aí ele dá sequência no movimento, atinge aqui terceiro alvo desse movimento. E aí volta a deixar fundos ascendentes, renovando máximas. Cenário aqui, ó, gatilho de continuidade de movimento, até realmente acabar perdendo de vez a região das médias. Aqui a gente já tem um cenário mais amplo, né? Olha a distância que a 20 está da 200. Então eu tenho aqui um primeiro movimento, primeiro pullback, segundo movimento. Aqui eu já posso entrar dentro de um cenário aqui de virada desse movimento. E a gente realmente aciona aqui o cenário de virada com alvo na 200. A gente demora um pouquinho, lateraliza, mas o preço acaba voltando. Então, cenário lindo demais hoje para esse dólar. Putz, se fosse aí todos os dias assim, seria simples o mercado, né? Então agora a gente já termina dentro de um cenário um pouco mais lateralizado para esse dólar, nada a se fazer. A gente teve trade aqui até esse retorno, né? Então, até aí, ó, mais ou menos, né, 2 horas da tarde, a gente teve um mercado que andou bastante no Dolinha. Depois das 2 da tarde, ó, foi um cenário aqui bem lateralizado. Bom, esse aqui foi mais um vídeo de fechamento. Se você gostou aqui, ó, deixa seu like no vídeo. Compartilha também com seus colegas que operam a mesma metodologia ou então que estão aí aprendendo sobre day trade. Compartilhe os vídeos de fechamento que tem bastante conteúdo de maneira gratuita aqui para você aprender. Tamo junto, até amanhã, valeu!